Ezequiel capítulo 41. Então ele me levou ao templo e mediu os pilares, 6 côvados a largura de um lado e 6 côvados do outro, que era a largura da tenda. E a largura da entrada era de 10 côvados, e os lados da entrada de 5 côvados de um lado e 5 do outro. Também mediu seu comprimento de 40 côvados e a largura de 20 côvados. Então entrou e mediu o pilar da entrada de 2 côvados e a entrada de 6 côvados, e a largura da entrada de 7 côvados. Também mediu seu comprimento de 20 côvados e a largura de 20 côvados, diante do templo, e me disse: Este é o Santo dos Santos. Depois mediu a parede do templo, de 6 côvados, e 4 côvados era a largura das câmaras que ficavam de lado ao redor do templo. E as câmaras laterais eram de 3 andares, câmara sobre câmara, e havia 30 para cada andar. E havia apoios na parede ao redor do templo, sobre os quais as câmaras se apoiavam, pois não se apoiavam na parede do templo. E havia maior largura nas câmaras laterais mais para cima, pois o entorno do templo subia de andar em andar ao redor do templo. Por isso o templo era mais largo acima, e se subia da câmara baixa, se subia a alta pela do meio. E olhei para a altura da casa ao redor. Os fundamentos das câmaras laterais eram de uma cana inteira de 6 côvados maiores de tamanho. A largura das paredes das câmaras externas era de 5 côvados, e o espaço que restava era o lugar das câmaras laterais que eram junto ao templo. E entre as câmaras havia largura de 20 côvados ao redor do templo por todos os lados. E as entradas de cada câmara estavam voltadas para o espaço vazio, uma entrada para o norte e outra entrada para o sul. E a largura do espaço vazio era de 5 côvados ao redor. E o edifício que estava diante do lugar separado ao lado do ocidente era da largura de 70 côvados, e a parede do edifício era de 5 côvados de largura ao redor, e seu comprimento era de 90 côvados. E mediu o templo, 100 côvados de comprimento, e o lugar separado, e o edifício, e suas paredes, de comprimento de 100 côvados. E a largura da dianteira do templo e do lugar separado ao oriente era de 100 côvados. Também mediu o comprimento do edifício que estava diante do lugar separado, que estava detrás dele, e suas galerias de um lado e do outro lado eram de 100 côvados, como o templo interno e o pórtico do pátio. Os umbrais e as janelas estreitas e as galerias ao redor dos 3 andares, de frente ao umbral, estavam cobertas de madeira ao redor, desde o chão até as janelas. E as janelas estavam cobertas, até o que havia acima da porta, e até o templo interior e exterior, e até toda a parede em redor, por dentro e por fora, tudo por medida. E eram feitas com querubins e palmeiras, de maneira que cada palmeira ficava entre um querubim e outro, e cada querubim tinha 2 rostos. Um rosto de homem voltado para a palmeira de um lado, e um rosto de leão voltado para a palmeira de outro, assim era por todo o templo ao redor. Desde o chão até em cima da entrada foram feitos os querubins e as palmeiras, e também por toda a parede do templo. Os umbrais do templo eram quadrados, e a dianteira do santuário tinha a aparência como a de outra. O altar de madeira era de 3 côvados de altura, e seu comprimento de 2 côvados, e seus cantos, seu comprimento, e as suas laterais eram de madeira. E ele me falou: Esta é a mesa que está diante do Senhor. E o templo e o santuário, ambos tinham 2 portas, e em cada porta havia 2 divisões que podiam se virar. 2 divisões em uma porta e 2 na outra. E nelas, nas portas do templo,
foram feitos querubins e palmeiras, assim como estavam feitos nas paredes. E havia uma viga espessa de madeira na dianteira do pórtico por fora. E havia janelas estreitas e palmeiras de um lado e do outro, pelas laterais do pórtico, assim como nas câmaras laterais do templo e nas vigas espessas. Ezequiel capítulo 42. Depois disto, ele me fez sair para o pátio externo, para o lado norte, e me levou às câmaras que estavam de frente ao lugar vazio, que estavam de frente ao edifício voltado para o norte. Pela frente, à entrada do norte, o comprimento era de 100 côvados, e a largura era de 50 côvados. Em frente dos 20 côvados que tinha o átrio de dentro, e em frente ao soulado que tinha o pátio exterior, havia galerias de frente umas às outras em 3 andares. E diante das câmaras havia um corredor de 10 côvados de largura. Do lado de dentro, com um caminho de 1 côvado, e suas entradas para o norte. E as câmaras de cima eram mais estreitas, pois as galerias eram mais altas que as outras, isto é, que as de baixo e que as do andar do meio. Porque elas estavam em 3 andares, porém não tinham colunas como as colunas dos pátios. Por isso, eram mais estreitas que as de baixo e as do meio, desde o chão. E o muro que estava por fora, de frente às câmaras, voltado para o pátio exterior diante das câmaras, tinha 50 côvados de comprimento. Porque o comprimento das câmaras do pátio de fora era de 50 côvados, e eis que de frente ao templo havia 100 côvados. E debaixo destas câmaras estavam a entrada do oriente, para entrar nelas do pátio de fora. Na largura do muro do pátio ao oriente, diante do lugar vazio e diante do edifício, havia câmaras. E o caminho que havia diante delas era semelhante aos das câmaras que estavam ao norte, conforme seu comprimento, assim como sua largura. E todas as suas saídas eram conforme suas formas e conforme suas entradas. E conforme as entradas das câmaras que estavam para o sul, havia também uma entrada no princípio do caminho diante do muro direito para o oriente, quando se entra por elas. Então ele me disse: as câmaras do norte e as câmaras do sul, que estão diante do lugar vazio, elas são câmaras santas, nas quais os sacerdotes que se achegam ao Senhor comerão as coisas mais santas. Ali porão as coisas mais santas e as ofertas de alimento, e a expiação pelo pecado e pela culpa, pois o lugar é santo. Quando os sacerdotes entrarem, não sairão do lugar santo para o pátio de fora. Em vez disso, ali deixarão suas vestes com que tenham ministrado, porque são santas, e se vestirão com outras vestes, e assim se achegarão ao que é do povo. E quando acabou de medir o templo interno, ele me tirou pelo caminho da porta que estava voltada para o oriente e o mediu em redor. Mediu o lado oriental com a cana de medir, 500 canas de cana de medir em redor. Mediu ao lado norte, 500 canas de cana de medir em redor. Mediu ao lado sul, 500 canas de cana de medir. Rodeou um muro ao redor com 500 canas de comprimento e 500 canas de largura, para fazer a separação entre o santo e o profano. Provérbios de Salomão, capítulo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para conhecer a sabedoria e a instrução, para entender as palavras da prudência, para obter a instrução do entendimento, justiça, juízo e equidades, para dar inteligência aos simples, conhecimento e bom senso aos jovens. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento. O bom entendedor obterá sábios conselhos. Para entender provérbios e sua interpretação, as palavras dos sábios e seus enigmas,
O temor ao Senhor é o princípio do conhecimento. Os tolos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não abandones a doutrina de tua mãe, porque serão um ornamento gracioso para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores tentarem te convencer, não te deixes influenciar. Se disserem, vem conosco, vamos expiar derramamento de sangue, preparemos uma emboscada ao inocente sem razão, vamos tragá-los vivos como o Sheol e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda espécie de coisas valiosas, encheremos nossas casas de despojos. Lança tua sorte entre nós, compartilharemos todos de uma só bolsa. Filho meu, não sigas teu caminho com eles. Desvia teu pé para longe de onde eles passarem, porque os pés deles correm para o mal e se apressam para derramar sangue. Certamente é inútil se estender a rede diante da vista de todas as aves. Porém, estes estão esperando o derramamento de seu próprio sangue e preparam emboscada para suas próprias almas. Assim são os caminhos de todo aquele que tem ganância pelo lucro desonesto. Ela tomará a alma daqueles que a têm. A sabedoria grita pelas ruas. Nas praças, ela levanta sua voz. Ela clama nas encruzilhadas onde passam muita gente. Às entradas das portas, nas cidades, ela diz suas mensagens. Até quando, ó tolos, amareis a tolice? E vós, zombadores, desejareis a zombaria? E vós, loucos, odiareis o conhecimento? Convertei-vos à minha repreensão. Eis que vos derramarei meu espírito e vos farei saber minhas palavras. Mas porque eu clamei e recusastes, estendi minha mão e não houve quem desse atenção. E rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes minha repreensão. Também eu rirei em vosso sofrimento e zombarei quando vier vosso medo. Quando vier vosso temor como tempestade e a causa de vosso sofrimento como ventania. Quando vier sobre vós a opressão e a angústia. Então clamarão a mim, porém eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Porque odiaram o conhecimento e escolheram não temer ao Senhor. Não concordaram com o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Por isso comerão do fruto de seu próprio caminho e se fartarão de seus próprios conselhos. Pois o desvio dos tolos os matará, e a confiança dos loucos o destruirá. Porém aquele que me ouvir habitará em segurança e estará tranquilo do temor do mal. Hoje completamos a leitura proposta para o dia 335 do nosso plano de leitura bíblica. Eu tenho certeza que fazer essa leitura tem sido mais fácil do que você pensou lá no início, não? Vamos firme. Esse é um compromisso de aprender a palavra de Deus, aprender da palavra do Senhor, o que Ele deseja para as nossas vidas, o que Ele tem preparado para nós. Eu vou pedir para você deixar o seu like nesse vídeo e isso vai nos ajudar a levar esta palavra a mais pessoas. Você também pode compartilhar com elas e convidá-las a fazer a leitura bíblica juntamente conosco. A nossa intenção é apenas de incentivar a você a fazer a sua leitura todos os dias. Não desanimar pelo caminho e conhecer a palavra de Deus. Para quem chegou aqui agora, se inscreva no canal e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado todos os dias quando um novo vídeo for postado. E você pode seguir fazendo a sua leitura, voltar nos vídeos anteriores e fazendo essa leitura ao seu tempo. Por hoje eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe seu dia e a sua vida. Que você se permita ter um coração segundo a vontade de Deus e que Ele seja realmente o seu único Senhor. Até amanhã, se assim Ele nos permitir.